Ministro comunista do Lula tomou uma aula ao vivo sobre anistia. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou hoje que os crimes relacionados à suposta trama golpista não podem ser alcançados por anistia. No julgamento, no voto que eu proferi, eu já respondi a duas questões principais, no meu ponto de vista. A primeira, esses crimes são suscetíveis de anistia ou de indulto? O Supremo já disse que não. Portanto, há uma decisão quase que unânime do Supremo, dizendo que crimes como este, como terrorismo, crimes hediondos, não comportam essa extinção de punibilidade por intermédio de uma decisão política. André Marcília, quero ouvir você a respeito dessas falas aí do ministro Flávio Dino. E eu abro fazendo uma pergunta para você. Cabe a um ministro do STF, dizer o que o Congresso, o que o Legislativo deve ou não fazer? Pois é. Se tem alguma coisa errada na anistia, é a manifestação dos ministros sobre a anistia. Isso é que é o grande ilícito dessa história. Porque, primeiro, que ministro não tem que falar do trabalho dos outros. A gente tem na Constituição um princípio importante, que é o da separação dos poderes, e que quer dizer exatamente isso, cada um no seu quadrado. Então, o ministro Dino cuida do judiciário, e já é muito quando consegue cuidar, enquanto os congressistas cuidam do Congresso. Veja um absurdo do ministro Dino e outros mais, o ministro Moraes também já falou, o ministro Gilmar, eles estão falando da anistia, mas qual anistia? Não tem texto. Até agora a gente não tem um texto. Então eles estão entendendo que é inconstitucional o quê? Uma anistia que não tem texto? Como é que eles podem entender que é inconstitucional o conceito anistia? Isso não existe, até porque o conceito anistia está dentro da Constituição e a menos que o Dino entenda que a Constituição é inconstitucional, não faz sentido pensar que o conceito de anistia não é acolhido ou não foi acolhido pela Constituição vigente. Então isso é um absurdo. Depois ele fala que terrorismo e crime hediondo não são passíveis de anistia. Verdade. Agora, qual o terrorismo que houve? Ninguém foi condenado por terrorismo. Terrorismo não está no rol das condenações e nem crime hediondo. O único terrorismo que houve ali, ou pode-se pensar, não é exatamente terrorismo, mas a tortura, vamos fazer um correlato aqui, tortura também não está na possibilidade de ser anistiada, mas a única pessoa, os únicos que realmente cometeram ali tortura foram talvez o Estado, ou até mesmo indiretamente os ministros, quando, por exemplo, permitiram que o Clezão morresse dentro da prisão, ou até mesmo o Felipe Martins sofresse aquilo que se relata e se constatou que ele sofreu. Então, tirando o que o Estado fez, e que talvez esses sejam ilícitos não anistiáveis, assim digamos, nada que foi feito ao Estado ou contra o Estado, supostamente, não seria passível de anistia. Então, o ministro Dino diz assim, essa é a minha visão, mas a sua visão, ministro, com todo o respeito, está errada. Que foi aprovado, diz assim, essa é a minha visão, mas a sua visão, ministro, com todo o respeito, está errada. E, por último, a gente tem que dizer o seguinte, a urgência que foi aprovada dentro do Congresso foi para a anistia. Se eles mudarem o texto, se eles fizerem uma outra coisa, se eles trouxerem a dosimetria para julgamento, eles precisam aprovar de novo a urgência. Eu não posso chegar e aprovar a urgência para A e depois apresentar um texto B e julgar como se A fosse. Então é necessário, inclusive, que a oposição, no meu entendimento, fique atenta a isso, porque a gente está diante de uma espécie de texto que foi totalmente modificado e que virá à tona um monstrengo que vão chamar de dosimetria ou sei lá do que, mas não foi isso que se aprovou. Não foi isso que o Centrão e a oposição aprovaram como passível de trâmite urgente há alguns meses atrás.